Olá, jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu vou trazer para vocês então a solução da lista de exercícios da aula 122, que foi quando nós estudamos a aplicação do teorema de Thevenin em circuitos alimentados em corrente alternada, quando alimentados aí, por fontes independentes. Bom, caso você não tenha feito essa lista de exercícios, o link da aula 122 está na descrição desse vídeo e lá, além do conteúdo, pessoal, tem também o link para fazer o download, da lista de exercícios. Tenta resolver e depois volte aqui para conferir o resultado, ok? Caso você já tenha feito, basta seguir com o vídeo. Exercício 1. Determine o circuito equivalente de Thevenin para a parte do circuito visto na figura 1 externa aos elementos entre os pontos A e B. Então nós estamos falando ali, pessoal, de uma representação equivalente de Thevenin da parte que está em preto ali do circuito, tá? A parte azul nós vamos remover e só volta no final, quando a gente tiver o circuito equivalente de Thevenin, né? Na figura 1A, nós temos a representação dessa parte à esquerda do circuito com blocos de impedância, tá? Então observe os valores da impedância Z1, Z2 e Z3. E para o cálculo da impedância de Thevenin, nós temos que remover os efeitos das fontes. No caso aqui nós temos apenas uma fonte de tensão, então eu substituí ela aqui por um curto-circuito, né? Então agora nós vamos calcular a impedância entre os pontos A e B. E observando esse circuito, nós temos que a impedância será a impedância Z3 em série com o equivalente das impedâncias Z1 e Z2 em paralelo, né? Atribuindo os valores aqui, nós temos 692,2 ohms mais J 2,539 kΩ. Então, nós temos agora a impedância equivalente de Thevenin para esse circuito. Então, nós temos agora a figura 1C, que vai nos auxiliar aqui ao cálculo da tensão de Thevenin, que é a tensão entre os pontos A e B, voltando o efeito das fontes. Então, no caso aqui, volta a fonte de tensão para o circuito. Imaginando uma corrente saindo da fonte de tensão, ela vai passar apenas pelas impedâncias Z1 e Z2, Não vai, então, ter corrente na impedância Z3, uma vez que os pontos A e B estão abertos. Isso quer dizer que não há diferença de potencial na impedância Z3 nessa representação da figura 1C. Então, o ponto A ele pode ser deslocado lá para a impedância Z2, já que não tem tensão em Z3, eu posso considerar que Z3 é um curto-circuito, não tem tensão ali. Então, a tensão de Thevenin será a tensão da impedância Z2. Então, para o cálculo da tensão de Thevenin, basta aplicar aqui a regra do divisor de tensão para a impedância Z2. Então, observe ali que, atribuindo os valores, temos 16,64 volts com um ângulo de menos 33,69 graus. Agora, podemos, então, obter a representação do circuito equivalente de Thevenin, Então, a fonte de Thevenin em série com uma impedância de Thevenin. Ou ainda, pessoal, observando os valores da impedância de Thevenin, nós temos uma parte real mais uma parte imaginária positiva. Então, podemos utilizar uma resistência em série com uma reatância indutiva. Tá? Então, duas formas de apresentar o circuito equivalente de Thevenin para o circuito da figura 1. Lembrando que no circuito equivalente volta então a carga RL entre os pontos A e B. Exercício 2. Determine o circuito equivalente de Thevenin para a parte do circuito visto na figura 2, externa aos elementos entre os pontos A e B. Bom, pessoal, agora no circuito que nós vamos trabalhar aqui com a representação do circuito de Thevenin, nós temos uma fonte de tensão e uma fonte de corrente, Então vai ser um circuito um pouco mais trabalhoso, mas continua sendo fácil, Nós vamos aqui representar na figura 2A o circuito equivalente em blocos de impedância para os componentes passivos ali, Então, observe que agora, sem a carga ZL ali, pessoal, vamos obter primeiro a impedância de Thevenin. Para isso, a fonte de corrente ela é removida do circuito, E a fonte de tensão é substituída por um curto-circuito. E para a impedância de Thevenin, nós temos Z3 em série com um paralelo de Z1 com Z2, Então, atribuindo os valores, nós temos 7,809 ohms menos J 6,239 ohms. Então, está aí a nossa impedância
equivalente de TVNAN. Agora, para o cálculo da tensão de TVNAN, pessoal, nós vamos aplicar o teorema da superposição, uma vez que nós temos duas fontes agora nesse circuito. Eu vou considerar primeiro a fonte de tensão. Vamos ver qual é a contribuição da fonte de tensão na tensão de TVNAN. Vai ser a nossa tensão de TVNAN linha, né? Então, olha lá, eu só voltei a fonte de tensão para o circuito, a fonte de corrente continua aí fora do circuito na figura 2C, né? Então, mais uma vez, pessoal, como os pontos A e B estão abertos, não há corrente em Z3. Logo, eu posso considerar que o ponto A está logo acima ali de Z2, correto? Logo, Z1 e Z2 estão em série, então a tensão de TVNAN linha será a contribuição da fonte de tensão em Z2, né? Então, aplicando a regra dos divisores de tensão, 12,5 volts, né, é o valor do módulo, com um ângulo de 51,34 graus, ou ainda na forma retangular, 7,809 volts mais J, 9,761 volts. Agora vamos ver qual é a contribuição da fonte de corrente na tensão de TVNAN. Então vamos lá, a fonte de tensão volta a virar um curto-circuito, né? Eu anulei o efeito dela e tenho a fonte de corrente na posição original dela. E agora vamos calcular a tensão de TVNAN duas linhas. Bom, uma forma fácil de fazer isso é calculando a impedância equivalente para esse circuito, né? Só que se vocês observarem bem, nesse circuito, a impedância equivalente para a fonte de corrente, pessoal, que a fonte de corrente está vendo ali, é a mesma impedância lá de TVNAN que nós vimos, né? Impedância Z3 ali em série com o paralelo de Z1 com Z2. Então eu vou colocar aqui na forma polar também, tá? A impedância. Assim eu posso calcular a tensão de TVNAN duas linhas, que é, aplicando a lei de Ohm, o fasor da corrente que multiplica a impedância equivalente, resultando ali em 10 volts com um ângulo de 21,38 graus. Ou ainda na forma retangular, 9,31 volts mais J, 3,65 volts. Agora que eu tenho a contribuição de cada uma das fontes, né, a tensão de TVNAN linha e duas linhas, né, e para fazer isso nós tivemos que adotar aqui o teorema da superposição, né, posso simplesmente somar o efeito de cada uma delas, obtendo a tensão de TVNAN total como 17,12 volts mais J, 13,41 volts, ou ainda no formato polar, 21,75 volts com um ângulo de 38,07 graus. Tá, então a nossa tensão de TVNAN. Agora vamos obter o circuito equivalente de TVNAN aí, pessoal. Né? A fonte de TVNAN em série com a impedância de TVNAN, a parte imaginária é negativa, ou seja, podemos representar a impedância de TVNAN como sendo uma resistência, correto? Que é a parte real, e a parte imaginária é uma reatância capacitiva, né? E a impedância ZL é retornada para o circuito ali, né? Entre os pontos A e B. Esse é então o circuito equivalente de TVNAN para o circuito da figura 2. Bom, jovens, eu espero que vocês tenham acertado aí todos os exercícios, né? Deixe um comentário dizendo como foi a tua performance na solução deles. E caso tenha gostado desse vídeo, deixe seu like, né? E verifique a sua inscrição no canal. Ative as notificações para ser avisado sobre as próximas aulas, ok? Forte abraço e até a próxima aula.